Saravá para quem é de Saravá. Exu Marabô, falando com vós mais uma vez, vem trazer uma orientação que é cabida agora para esses momentos de grande comemoração em toda a terra, assim como também nos dias que não tem essas comemorações, mas que as pessoas têm o hábito de frequentar determinados locais, não só para comemorar, mas muitos utilizam da frequência a determinados locais com a finalidade com a desculpa de espairecer a mente, de se divertir e tudo mais. Então, eu vou estar falando, direcionando essa orientação para ensinar a respeito quais são as causas de frequentar bares, botecos, certo? Grandes festas, aglomeração onde tem muitas pessoas, onde envolve bebedeira, onde envolve todo tipo de relacionamento, prazeres da carne, né? Aquilo que é ligado aos desejos do sexo, por exemplo. Como é que é o nome mesmo, filha, do local? Isso, desses locais que são destinados para o encontro, né, de pessoas, para satisfazer os desejos da carne, motel, né, filha? Isso, motel. Isso. Então, para que vós saibam que a frequência a determinados locais, né, o hábito em frequentar determinados locais acarretará, sem sombra de dúvida, muito desequilíbrio para vossas vidas. E é sobre isso então que eu vou explanar, que eu vou orientar aqui a respeito. Agora, vamos começar pelos bares. Então, as pessoas então frequentam, né, para comemorar uma grande vitória, né? Tem pessoas que frequentam bares. Quando eu falo bares, então tá tudo incluso aí, botecos, botequins, né? Locais específicos que são ali destinados para a venda diretamente de bebida alcoólica, né? De todo o gênero. Então, as pessoas acabam criando esse hábito, esse costume de frequentar esses locais. Só que nesses locais, então, não só os encarnados frequentam, mas também como seres desencarnados, aqueles que são conhecidos até como encostos, trevosos, zombeteiros, quiumbas, também frequentam esses locais. Frequentam e fazem moradia acima de tudo. Por quê? Porque é um local onde os filhos, então ali, quando tem-se o hábito de beber, ingerir esses líquidos, né, alcoólicos, então o que acontece nesses momentos? Mesmo ali em um momento de descontração, então entre uma bebida e outra, então acontece o entorpecimento da mente. Por isso que já foi dito aqui, de forma rápida, em outras orientações, que a pessoa, ele pode sim degustar uma boa bebida, a bebida que ele goste, né? Que ele tenha preferência, porém, desde que ele esteja no comando da situação. Como assim no comando da situação? Desde que a bebida não esteja bebendo ele. E como que a pessoa vai saber se a bebida não está bebendo ele? É quando a pessoa ele começa a sair fora de si, né? Então, muitas pessoas até utilizam do artifício da bebida para poder fazer aquilo que ele não tem coragem de fazer quando está sóbrio. Muitos homens, por exemplo, utilizam da bebida como uma desculpa para poder avançar, né, os limites para se aproximar e fazer propostas ou conversar com determinadas mulheres.
porque de forma sã, então ele não teria toda a desenvoltura, vamos colocar dessa maneira. Então, com o artifício da bebida, então a mente se entorpece e daí ele passa a não ter tanta preocupação com aquilo que ele vai falar, certo? Com a postura que ele tem que ter. Então ele chega e fala geralmente aquilo que ele quer falar, que no momento de postura no qual ele estivesse sóbrio, sem ter bebido, sem ter ingerido essa substância, ele pensaria duas vezes, ou ele estaria inseguro em falar, preocupado, vergonhoso. Então a bebida, então, ele cria essa porta, porém é uma falsa porta. Por quê? Porque ela induz a situações que não vão ser benéficas para aquela pessoa, né, que está utilizando essa bebida, para ter ali uma vantagem em poder manter um contato, um diálogo ou uma conversa em grupo com amigos ou com pessoas que estejam interessadas, certo? Ocasionará seguramente o desequilíbrio ali na frente. Por que o desequilíbrio? Primeiro que a pessoa, ele se tornará dependente de toda vez que ele terá. Vou continuar usando o exemplo do homem, mas isso tanto serve para um lado como o outro, certo? Tanto para o homem como para a mulher. Então ele irá se acostumar, ele cairá na dependência de toda vez que ele estiver em algum local, que ele tiver que abordar uma mulher, ou a mulher tiver que ter uma conversação com determinado homem, então para que esteja ali solto, livre das responsabilidades que acarretam aquilo que será conversado, combinado, dialogado, então ele sentirá sempre a necessidade de estar ingerindo essa bebida. E daí, com o passar do tempo, então isso se tornará um vício. Porque o problema não é beber a bebida, né, uma vez ou outra, mas sim quando aquilo se torna um hábito, se torna uma dependência para fazer aquilo que não tem coragem de fazer quando está sóbrio, então aquilo se tornará um vício, né? E o vício na bebida, então, leva ao fundo do poço, leva a precipícios, leva a desequilíbrio de todos os níveis, tanto no físico, né, como no energético, como também, né, em outros âmbitos, dentro ali de uma família, dentro, né, de um relacionamento, de um casamento, de um namoro, de um noivado, no trabalho. São várias as situações que irá acarretar quando a pessoa passa a se tornar dependente, né, que ele terá esse vício na bebida. Então ele dependerá desse elemento, dessa bebida, para praticamente tudo que ele for fazer, cada vez mais e mais, porque ele irá pretender ir mais profundo, porque ele começa a ter sim determinados resultados, porque em uma conversação, naquilo que ele estaria ali tendo dificuldade em se expressar, então ele tem essa liberdade. Muitos poderão dizer, mas isso é uma coisa boa. Não, não é uma coisa boa, porque estará mascarando, na verdade, aquilo que a pessoa tem de capacidade ou não. Porque a capacidade de falar ele tem, porque se ele fala utilizando do vício da bebida ou do uso da bebida ao início para poder chegar em uma mulher ou para estar em um grupo, né, de conversação, em um ambiente, no caso bares ou outros locais, então ele se tornará dependente disso. O vício acarretará problemas graves na saúde, em várias partes internas, em vários órgãos, também na mente, porque a mente passará a se enfraquecer com o uso exagerado dessa bebida, não importa ela qual seja, certo? Então, ele traz sim prejuízos na saúde, na mente, né? Na velocidade de raciocínio, na inteligência, na fala. Por quê? Na fala, porque a pessoa se tornar, o dia que ele não tem a bebida, então ele se sentirá inútil. Então,
o dia que ele não tiver condições para ele consumir essa bebida, então ele se afunda nas próprias mágoas, na própria incapacidade que ele tenha de forma ilusória, que a bebida ali de uma forma mascarada o faz desenvolver perante outras pessoas uma conversação ou intenções que ele tenha para com outra pessoa. Mas não é só isso, porque como eu falei no início, nesses locais, nesses bares, botiquins, onde a finalidade é vender bebidas alcoólicas, então é um dos lugares preferidos dos quiumbas, dos zombeteiros, dos trevosos, né? De alguns sofredores também, conhecido como os encostos, porque justamente nesses lugares, então eles encontrarão as pessoas com as portas não abertas, mas escancaradas, né? As portas abertas do próprio ser, porque ali não vai só pessoas para se divertir, ali vão pessoas para afogar as mágoas, né? De uma separação, de uma tristeza muito grande, a perda, né? De um ente querido. Então são muitas as situações que as pessoas vão ali se utilizar da bebida para fugir daquilo que está acontecendo na realidade. E isso funciona para qualquer vício, né? É fugir daquele momento, é poder mascarar, porque dali ele começa a ingerir essa bebida, ingerir, e já ele está falando alto, ele está sorrindo, ou então ele começa a chorar muito, ele consegue desabafar ali em cima daquela situação. Porém, é tudo falso, como eu falei. Por quê? Porque é uma coisa que vai trazer prejuízos, não só para a saúde, mas também para o espiritual, para a vida como um todo, porque nesses locais onde fazem morada, onde frequentam não só os encarnados, como eu disse, mas também como esses seres trevosos, então a pessoa estará de portas abertas, então será uma presa fácil para eles. E fatalmente ele será acompanhado até a sua casa, até a sua família, até o trabalho, por esses seres. E daí começa todo um desequilíbrio, onde começa determinadas possessões, né? O ataque desses seres, onde tudo começa a se desequilibrar. Se desequilibra o casamento, se desequilibra a família, né? Se desequilibra o trabalho, as finanças. O próprio ser entra no desequilíbrio, porque as coisas começam a não funcionar direito, ele começa a gastar de forma exagerada, sendo que ele poderia utilizar do dinheiro para outras coisas mais proveitosas. Então ele cai nessa armadilha das facilidades, das supostas facilidades que a bebida irá lhe proporcionar, certo? Em determinados momentos. E daí, quando tem a ação desses seres trevosos, então a pessoa sofre esse tipo de obsessão na vida. Não é só em determinados momentos, é em todo momento da vida. Então isso vai, pouco a pouco, esses seres, a finalidade deles é fazer com que a pessoa consuma mais, porque eles se alimentam também dessas essências do álcool. Eles beberem, eles não podem, mas a essência dessas bebidas eles podem absorver, porque também são seres viciados. Então, além disso, então eles vão destruir a família, o casamento, o trabalho, né? Aquilo que às vezes a pessoa vem durante muito tempo investindo, trabalhando, lutando para poder chegar a um determinado ponto. Então, às vezes, por um erro em acreditar que a bebida irá abrir as portas para que ele possa socializar, talvez esse seja o melhor termo para encaixar perfeitamente, porque tudo começa isso, a pessoa quer socializar de forma livre, de forma desenvolta, então cai-se nessa armadilha. E daí os danos que esses trevosos, esses quiumbas, zombeteiros e tudo mais pode ocasionar e ocasionará na vida dos filhos é imenso, é imenso. Por isso muitos casamentos terminam, são desfeitos, desmoronam, né? Também com a contribuição desse vício, dessa falsa facilidade que a bebida proporciona. E não só isso, né? Então a pessoa
pode perder grandes oportunidades de trabalho, de crescer na vida, de construir algo. Ele começa a perder credibilidade, e daí quando a pessoa descamba morro abaixo, e daí as coisas só tendem a piorar, e com isso piora a saúde, piora o mental, piora o energético, piora o espiritual, porque corta a conexão com a sua espiritualidade, com a sua família espiritual, com o próprio Divino Criador. Então as pessoas têm que estar muito atentas. A pessoa pode, isso significa que a pessoa então não pode passar nem na porta de um bar. Se pudesse, era o mais indicado, né? Se ele tiver que beber alguma bebida que ele goste, beba na sua própria casa, né? De forma na qual ele esteja no controle da situação, porque a bebida existe, sim, né? É uma satisfação a pessoa poder degustar uma bebida, que é quando a pessoa então ele consome aquela bebida para sentir o gosto, degusta, bebe de forma calmamente, né? Ali mesmo observando as anotações, os projetos que ele tenha na vida, certo? E veja que é muito diferente das pessoas que a maioria vão para esses locais, esses bares, esses botequins, e daí o negócio deles é encher a cara. E daí enchendo a cara, então eles fazem tudo que tem de descontrole, né? Brigas, discussões, agressões de todos os tipos acontecem nesses lugares. Por quê? Porque as pessoas estão tudo com a mente entorpecida. Uns conseguem beber mais, outros menos, mas independente que seja um ou seja outro, os desequilíbrios vão estar instalados. E também as conexões com esses seres trevosos, que ali estão, ali permanecem e acompanham cada filho para suas casas, para suas famílias, para o caminho de vida. Depois é onde a pessoa começa a sofrer bloqueios de todos os tipos. A pessoa de repente tinha uma boa energia para que as oportunidades surjam na vida, e de repente essas oportunidades começam a cessar, começam a parar. Por quê? Devido aos desequilíbrios. Foi a bebida que está causando isso? Não, a bebida foi a porta de entrada para que esses seres trevosos então possam se instalar na vida. Por quê? Porque nesses lugares então existe todo tipo de descontrole, né? As pessoas vão ali com a intenção de se divertir, mas ali eles falam da vida dos outros, eles fofocam, eles manipulam, eles estão ali prontos a fazer tudo aquilo que pode para tirar proveito, né? Da mulher que tem interesse, ou a mulher para com o homem que tem interesse, né? Então às vezes o homem se ele é um homem casado, então ele vai ali onde tem mulheres, então ele vai ter olhos para outras mulheres, né? Vai ser amplificado os desejos por essas outras mulheres, então ocasiona muitos descontroles, né? Porque a maioria das pessoas, principalmente aqueles que têm compromisso sério, então eles deixam muitas das vezes as suas companheiras em casa, com os filhos ou só, e vão com essa intenção de conversar com amigos, né? Mas eles esquecem que o melhor amigo deles é a companheira, não é quem está lá fora. Quem está lá fora muitas das vezes não tem um compromisso, não tem um casamento, ou até tem, mas está vivendo uma vida desregrada, que à vista dos outros pode parecer que aquela pessoa tem uma vida feliz e harmônica, mas na verdade a vida pessoal daquele ser é um tremendo declínio. Então, que conselhos uma pessoa responsável passa a ter, a ouvir, né, de uma grande maioria que está ali desequilibrada? O de aproveitar todas as situações, né, de não deixar passar todas as situações. Quando eu falo de aproveitar as situações, é tudo que leva ao erro, né? É o casado de se envolver, de ter um amante, né, de ter várias amantes. Também acontece ao contrário, também de mulheres que também estão ali às vezes com a intenção de se divertir, até vão às vezes com a intenção só de se divertir, só que as energias que ali permeiam são todas energias equilibradas, são energias de aproveitar o momento
de todas as maneiras que sejam possíveis, né? Como um lapso de tempo para fugir das regras da sociedade. Regras de conduta, do bom caráter, né? Da boa disciplina, da boa vivência como ser em harmonia com a sua família, com as pessoas que têm apreço. Então as pessoas caem nessas armadilhas e, se fosse só isso, até se poderia contornar. Porém, tem somado a isso a presença desses seres trevosos que vão destruir a vida desse filho. Não só a vida dele, mas a vida de todos que estão próximos a ele, aos amigos, os outros parentes, certo? No trabalho. Então o ambiente se tornará um ambiente pesado, né? Irrespirável, no sentido de não tolerar mais estar ali. Então se começam desavenças, discussões, invejas, e daí o que tende a pessoa a fazer? A ir novamente a beber para afogar as mágoas, né? Daquilo que não está dando certo. Sempre naquela, porque surgem os convites, né? Não, você precisa, sabe o que você está precisando é sair, vamos sair para beber alguma coisa, né? Qual é a diferença da pessoa sair para se embriagar daquela pessoa que sai para consumir essas drogas aí que tem no mundo afora, né? Que são coisas tão pesadas como o álcool, que muitas das vezes o álcool é até mais pesado do que essas próprias drogas, só porque é permitido a venda, né, dessas substâncias. Então existem aqueles que começam muito novo, existem aqueles que descambam depois de uma certa idade, né? Tudo caindo nessas armadilhas. Então a pessoa tem que fazer atenção para esses ambientes. Se ele quer ter uma vida equilibrada, quer ter uma vida próspera, então ele pode sim, uma vez ou outra, ele ir, né? Ele vai acompanhado de boas pessoas, então ele está ali num ambiente, né, reservado, ali sentado numa mesa com essas boas pessoas, no qual a conversação, o diálogo que seja estabelecido ali são de coisas proveitosas, coisas que agreguem a vida, não para falar sobre o decote da moça que está do lado, ou, né, do corpo atraente que aquele rapaz possa ter ali, né? Então veja que essas situações têm que ser muito bem observadas, porque mais e mais pessoas, dia após dia, têm caído nessas armadilhas. Essas armadilhas já são armadilhas antigas, pelas quais as pessoas já deviam ter caído na real, aberto os olhos para não se submeter, não correr esses riscos, né? E outra, que existe métodos para quando a pessoa vai a determinados locais, para que ele esteja pelo menos um pouco protegido. Métodos esses que praticamente as pessoas que frequentam esses ambientes não o colocam em prática e muito menos sabem que eles existem, ou não confiam ou não têm fé. Mas existe, certo? Para que a pessoa possa, se ele decidiu sair para um divertimento, ele saia e ele possa fazer esse divertimento com segurança. Depois eu vou dizer mais ao final de como fazer esse procedimento para que a pessoa possa sair e se divertir de forma sadia, certo? Divertir de forma sadia, estando um pouco mais protegido. Depois vocês vão entender o que é esse um pouco mais protegido em relação a esses seres, esses quiumba, esses trevosos, né? Para que vós possam ir e voltar em segurança do lugar onde vocês queiram ir. Agora, no que diz respeito a festas, que são grandes aglomerações, né, de pessoas, dos quais tem também a bebida, tem outras drogas, né? Então as pessoas, geralmente, a maior parte das pessoas que vão nas festas, eles vão ali com a intenção o quê? O homem vai na intenção de encontrar, né, sair, se deitar, ou pelo menos ficar observando mulheres, né? As mulheres bonitas, as mulheres que estão com roupas curtas, roupas decotadas, mulheres atraentes, assim como mulheres também, a maior parte vão com a intenção de estar ali contemplando e
criando oportunidades para ter contato com um ou mais homens, assim como os homens vão ali, então muitos deles então conversam, né? Têm contato não só com uma pessoa, mas com várias. Então, nesses grandes locais, se em um bar, que é um local mais restrito, como um espaço físico, já tem a moradia desses seres, em festas não existe a moradia desses seres, mas eles sabem que aquilo, que essa oportunidade está acontecendo, dessa aglomeração onde as pessoas estão completamente desinteressadas naquilo que seja segurança. As pessoas ali, eles podem até falar da boca para fora que eles prezam a segurança, mas quando estão ali nesses ambientes de festas onde tem muita aglomeração de pessoas, a única intenção ali é aproveitar de todas as maneiras que forem possível, o que estiver à disposição. Então ali, falanges e falanges, né, legiões e legiões, incontáveis legiões de trevosos, quiumbas e zombeteiros estão presentes e têm toda a facilidade para manipular as pessoas. Por isso nesses locais acontece morte, acontece agressões, brigas, discussões, traições. Traições é o que mais acontece, né? Não só traições de amizade, mas traições também de relacionamento, certo? Ali são programadas coisas que acontecerão após essas festas, coisas que levarão a depravações, não só ao cumprimento ou à satisfação de um desejo sexual, mas levam a perversões, certo? Então, é um prato cheio para esses seres trevosos. Mas tudo que eu estou falando não é com a intenção para que cada um de vós tenha um medo desses locais, mas para que vós saibam o que acontece. Porque ali muitas vidas se perderam, muitas vidas estão se perdendo e muitas vidas ainda se perderão em virtude da desordenança, do desconhecimento de como acontece, o que acontece no astral, mediante aquilo que as pessoas não estão vendo, que é a ação desses seres. Ali é onde às vezes uma moça, uma mulher que ela vai ali, ela está até contida, de repente ela começa a beber, de repente ela está ali na influência de supostas amizades que já estão perdidas no mundo ou já se lascaram muito. Então é onde em determinados momentos então recebe determinados incentivos para aproveitar, porque a pessoa é muito recatada, porque a pessoa não aproveita a vida, porque a pessoa está se comportando de forma covarde, porque todos aproveitam e aquela pessoa não aproveita. De repente aquela pessoa cai nessa armadilha e daí começa a se embebedar. Às vezes pode ser colocada, como muito acontece, substâncias, né, fora essa bebida, né, alguma droga, alguma substância que entorpeça mais a mente. Então de repente essa mulher ou esse homem então começa ali a se oferecer, né, de modo até explícito, né, na qual não tenha dúvida que a pessoa que está ali, ele está ali para um divertimento, para um acasalamento, para algo sexual, simplesmente. Independente se tem compromisso ou não tem. Às vezes a pessoa está ali, ele não tem compromisso com ninguém, em forma, por exemplo, de um casamento, de um relacionamento sério. Mas às vezes ele acaba se envolvendo com uma pessoa que tem relacionamento sério. Então, existe tudo isso acontecendo. E a maioria das coisas se amplificam de forma exponencial com a conexão que é estabelecida por esses seres trevosos. Então esses seres trevosos incentivam na mente, a pessoa ouve na mente, não, eu tenho que aproveitar mesmo, olha que moço bonito, olha que moça bonita, ela é casada, mas é só uma vez, né? Aqui naquele escuro ali ninguém vai estar vendo. Aí onde as pessoas vão ao encontro de não só do vício, de vícios, né? Porque não é só o vício da bebida, tem o vício da bebida, o vício da mentira, da traição, doenças, né,
que são causadas por não se precaver na hora de atos sexuais, certo? A pessoa se deita ali, às vezes se deita com 2, 3 durante uma noite e nem sabe, depois não se lembra nem no outro dia quem foram a cara dessas pessoas e não sabe o que essas pessoas têm. Então, de repente, uma pessoa pode ter a vida completamente arruinada quando de repente ele se depara a fazer qualquer controle médico e de repente ele se encontra na situação com uma doença incurável ou grave, que vai deixar sequelas ou diminua de forma substancial a permanência dele encarnado, vivo, né? A vida dele irá se limitar devido a uma doença que ele pegue. E mais somado, porque os trevosos não vão ter dó, eles vão afundar aquela pessoa ainda mais. Aquela pessoa vai entrar em remédios, vai entrar em depressão, em ansiedade, em insônia, e daí ele vai beber mais, porque se ele entorpecer a mente, ele desmaia por causa da bebida, a quantidade de álcool no corpo. Uns que são completamente inconsequentes, que às vezes contraem qualquer doença, ou então para manter aquele vício, né? Porque tudo custa, tudo tem um custo. Tudo custa pataco, dinheiro. E às vezes uma pessoa menos favorecida, que seja uma moça ou um moço, ele não tem o dinheiro para manter, para beber e beber, né, durante uma noite toda. Então ele vai se aliar a outras pessoas. E para se aliar a essas pessoas, já que ele não tem condição de manter a própria bebida, então ele vai começar a favorecer amigos, supostas amigas, para que ele venha favorecer, para que ele possa beber ali de forma grátis, sem pagar, né? Então, de estar naquele meio. E nesse meio, muitas coisas desequilibradas acontecem, né? Não adianta as pessoas falarem que não, que vão no lugar, que eles vão só se divertem. Realmente, a pessoa pode ir aí frequentar um lugar desse e realmente, a primeira vez, a segunda vez, ele pode sim estar ali só com esse objetivo de se divertir, mas ele está rodeado de tudo que não presta, certo? Então, por isso que requer uma proteção, requer saber o que acontece, identificar os sinais. Se vai beber uma bebida, beba a bebida, não permita que ela lhe beba, que ela esteja no controle, porque se ela estiver no controle, se vós ali já está à mercê do ataque desses seres trevosos, imagina vós com a mente entorpecida, na qual vós não sequer poderá ter a possibilidade de identificar os sinais de ataques trevosos ou então de armadilhas que vós possa cair, até levando a perigos de morte. Porque se vós está num local, seja homem ou mulher, que vós encontra as pessoas ali, né, onde tudo está na penumbra, né, com luzes, com todos aqueles arranjos que são colocados de propósito para que entorpeça mais a mente, para que a pessoa seja favorecida a fazer coisas às escondidas. Então, de repente, um homem encontra uma mulher, ou uma mulher encontra um homem ali, e de repente tem alguma coisa, ou se beijam, ou se abraçam, e de repente esse homem ou essa mulher, têm um relacionamento sério, o companheiro está do outro lado, e alguém vê, alguém fala, e de repente existe até um perigo de morte, certo? Então, muito disso acontece. E depois que tudo isso acontece, as pessoas ainda têm a ousadia de falar: eu não sei o que está acontecendo na minha vida, certo? Mas é claro que sabe. Se a pessoa frequenta esses tipos de locais, que na verdade são antros no sentido assim, porque o lugar pode ser limpo, pode ser maravilhoso, ter uma bela estrutura, porém antros no significado da presença desses seres trevosos, então, na qual eles usam e abusam das pessoas. As pessoas são totalmente controladas e influenciadas pelas forças desses seres, né, tendo as mentes entorpecidas não só pela bebida, mas como pelo desejo sexual também, né, que a pessoa está ali, ele quer satisfazer os seus desejos com aquela moça mais bonita, mais atraente, assim como as moças com os moços, ou com quem quer que seja, né? Seja moça com moça, moço com moço, né? Porque daí ali acontece de todo tipo e de todo tamanho, de todo jeito, né? As pessoas teimam em dizer que não, a querer tapar o sol com a peneira, mas a situação é essa. Então, repito, tem sim métodos de vós frequentar determinados ambientes, frequentar de vez em quando,
não sempre como se vê a maioria das massas, que não vê a hora de chegar o momento em que encerra os seus trabalhos para poder ir diretamente, não vai nem para casa, vai diretamente para esses lugares, né, para encher a cara e ficar falando coisas que não agregam nada à própria vida, né? Porque tem sim, a pessoa fala, não, então não tem como me divertir. Claro que tem como você se divertir e ter conversas sadias que agreguem à própria vida. Você pode dar muitas risadas, você pode, né, se descontrair, né, com muitas situações sem precisar estar falando coisas inadequadas, ou pior de tudo, né, se envolvendo com situações que vão levar só vós e aqueles que estão a torno para o buraco. Então, por isso muitas pessoas até que sofrem ataques de magia negra, então essas pessoas ainda somadas que eles frequentam esses ambientes, vixe Maria, a coisa aí, como diz o Zé Pilintra, aí a coisa arrocha, porque daí as pessoas ficam completamente abertas para tudo que aqueles seres queiram fazer, e daí a vida é ladeira abaixo, em direção ao precipício. Então tem que fazer bastante atenção. Já por outro lado, aquilo que está relacionado a esses locais específicos que as pessoas muitas vezes saem de festas ou então programam para se encontrar com outras ou levam outras pessoas a esses locais, né, que são conhecidos como motéis, né, filha? Sim. Então, que são lugares específicos que as pessoas vão ali para se encontrar, para ter contatos sexuais. Então, esses locais são um dos piores locais que um ser humano possa frequentar, porque ali também é moradia de seres que sugam, né, toda a vitalidade, porque quando dois seres estão em contato, estão movimentando a energia sexual, que depois da energia do amor incondicional, que é a energia mais poderosa, né, que existe neste plano, então em segundo lugar vem essa energia sexual. Então ela tem um grande potencial, tem o potencial de poder criar a vida, né? E não só a vida como gerar um filho, mas também como conceber, né, um filho, mas também como criar todo tipo de situações para a vida de forma positiva. Mas ali, como as pessoas estão só ligados à carne, a química que acontece nesse corpo biológico, da atração animal, de ter o contato sexual, certo? Para apaziguar o fogo da paixão, então tudo ali então é muito denso, é muito incompreendido. Então as pessoas vão ali, são pessoas que têm compromisso, que vão se encontrar às escondidas com outras pessoas que também podem ser casadas, né? Ali acontece de tudo. Então nesses locais, quando as pessoas adentram esses locais e começam a colocar em ato as suas práticas sexuais, então esses seres sugam a energia vital de quem está ali. Sugam, literalmente, sugam a energia vital dessas pessoas, certo? Então essas pessoas começam até ter a sua própria aparência, a sua pele, a sua aparência, então começa a se tornar envelhecida, certo? De tanta que aqueles seres sugam a energia vital das pessoas. Ela se sente cansada, ela se sente indisposta. E fora isso, então, quanto mais parceiros, quanto mais pessoas uma pessoa se deita, pior fica a energia dela. Porque quando uma pessoa se deita com outra para trocar energias sexuais, né? Então, a energia que está em uma pessoa, quando ele se une com a outra, a energia dele irá permear a energia do outro, e a energia do outro irá permear a sua. E essa energia irá permanecer até por 6 meses com vós. Então, se aquela pessoa que vós escolheu ali só pela capa do livro, vou falar de forma direta, porque é o que toda hora está acontecendo,
que é só a fachada, né? Se é uma pessoa bonita, se é uma pessoa atraente, né? Ou porque está com as pernas de fora, né? Ou os peitos de fora, ou alguma coisa parecida. Então, mas vai não sabe como aquela pessoa tá, se aquela pessoa é depressiva, se aquela pessoa ela tem uma tendência a tirar a própria vida, ou aquela pessoa ela está em práticas ilícitas. Se é uma pessoa ansiosa, se é uma pessoa que não dorme, se é uma pessoa que tem sérios problemas psicológicos, que ali ele está sob o efeito de bebidas e outros vícios, então a pessoa está sorrindo, a pessoa está alegre, né? Mas ele não está alegre, ele está sob os efeitos da bebida e de outros tipos de drogas. E somados o fogo sexual, né? Que a pessoa está entorpecido, porque o fogo sexual, mesmo que a pessoa não beba, se a pessoa está com o fogo muito aceso, então aquilo entorpece a mente, e a pessoa quando vê ele cai em armadilhas, certo? De tão poderosa que é essa energia, então ela entorpece a mente também. Então a energia dessa pessoa, de todos esses desequilíbrios, estará com vós, né? Por até 6 meses. Isso se vós se deitar com uma pessoa só, estou falando de uma pessoa estranha, que vós encontre aí pela rua, nessas festas, nesses bares. Agora imagina para aquela pessoa que numa noite ele se deita com 2, 3, ou em uma semana ele se deitou com 10. Em um ano, quantas pessoas essa pessoa, quantas energias estarão permeando esse ser? Essa pessoa, nem ele mesmo mais se renderá conta, né, de como é a própria energia, porque terá tanta energia misturada à sua e tantos desequilíbrios, vícios, tudo, né? Muitas pessoas caem em determinados vícios porque as energias viciosas que permeiam outras pessoas passam a permear as suas. E daí a pessoa cai aí nessa armadilha e a vida descamba também. Então a pessoa tem que fazer muita atenção aos locais que frequentam. Primeira coisa, fazer atenção aos locais que frequentam. Independente, volto a dizer, nem tudo que brilha é ouro, né? Então os locais que frequentam, as pessoas que estão junto de vós, as pessoas que vós se relaciona nesses locais, né? Esteja ali, já que vós se propôs a ir a uma festa, esteja ali, né? Se vós foi só, ou vós foi acompanhado de alguma pessoa, esteja ali, vós sente ali uma mesa, se tem alguém ou alguma situação que lhe interessa, fique ali observando um tempo para ver como é a ação, as ações e reações dessa pessoa, certo? Não deixe só as emoções estarem no comando, porque toda pessoa que age só pelas emoções, ele quebra a cara. Por isso que muitas mulheres engravidam e depois não sabem nem quem é o pai, certo? Isso não é uma crítica, isso é um alerta. Assim como tem homens que eles se deitam com mulheres e às vezes eles engravidam essas mulheres, eles nem sabem que são pais. Mas hoje em dia a coisa está tão solta, está tão explícita, né? Está tão misturada com eu vou utilizar até um termo pesado, com a maldita da pornografia, né? Que induz as pessoas a fazer tudo aquilo que é proibido, que é errado, né? Porque tudo que envolve a pornografia são coisas ilícitas, né? Já foi dito aqui uma vez, né? Porque nesses locais é tudo aquilo que a sociedade abomina, certo? Então, as pessoas são induzidas. O ser humano, por natureza, ele é instigado, ele é atraído por tudo aquilo que é o sobrenatural e tudo aquilo que seja proibido, porque o que é proibido, então, o ser humano tende a querer saber o porquê que é proibido e o que ocasiona aquilo.
Porém, de uma pessoa que não tem orientação nenhuma de como as coisas acontecem, ele vai se perder no meio do caminho. Ele vai ficar perdido completamente. E daí não ele só, mas a sua própria vida, a sua própria caminhada aqui em cima dessa terra. E não adianta, não existe a pessoa que fala, mas eu sou forte, eu faço, eu vou e ninguém me influencia, ninguém... Não, isso daí, vocês vão me desculpar, mas isso aí é uma conversa que não tem fundamento. Porque pode ir uma vez, duas, de repente a pessoa cai na armadilha, certo? Então, o primeiro passo é a pessoa observar. Ele vai em um local, muito bem, ele vai nesse local. Ele quer ir descontrair, fazer um passeio, fazer um divertimento, ele pode ir. Desde que aquilo não seja sempre, não se torne um hábito, porque até mesmo se a pessoa quer construir algo na vida, ele não vai ficar expendendo, não vai ficar gastando dinheiro pataco, né? Jogando dinheiro fora e enriquecendo outras pessoas. Então ele também tem que ter a sua reserva, então ele não pode sair de maneira desenfreada, gastando tudo que tem, só em troca de um prazer momentâneo, ou de dores de cabeça, ou sintomas depois quando a pessoa se embriaga muito, ele acaba até passando mal, vai parar no hospital, tem tantas situações. Então a pessoa tem que fazer atenção para o local que vai, quem lhe acompanha, quem vai lá se envolver, né? Que seja festa, que seja bares, né? As pessoas que têm o hábito de frequentar também aqueles outros ambientes para fazer esses contatos, né? Esses atos sexuais, nesses tais de motéis aí, então abram do olho, porque vós estão com a vida lascada, certo? Se vós ainda não caíram, mas o vosso tropeço está bem aí na frente. E isso não vão dizer depois que isso aqui é uma praga de marabô, que eu estou amaldiçoando alguma coisa. Não, é uma coisa nítida, clara. Não necessitaria ser uma entidade para poder dizer isso para vós, certo? Porque ali acontece de tudo que é ilícito. Porque ali já é as escondidas. As pessoas entram e saem o mais rápido possível para não ser identificado, certo? Por as pessoas que estão fora. Até mesmo porque uma pessoa correta, uma pessoa de bem, se ele tem alguém com quem ele se relacione e tenha contatos íntimos, né, ele tem a sua casa. Essa outra pessoa também tem uma casa, né? Existem outros ambientes que a pessoa pode ir, né, e pagar por isso, que não seja esses motéis aí, esses antros onde habitam seres do baixíssimo astral, que tanto sugam a sua energia vital, né, como também se instalam na sua própria vida, instigando vós a frequentar mais e mais. Muitas mulheres acabam indo para o vício da prostituição de tanto frequentar esses lugares. Muitos homens perdem família, perdem boa parte das condições financeiras que têm frequentando esses locais, porque tudo é sugado por esses seres. A prosperidade, o magnetismo de atração, que serve justamente para grandes oportunidades financeiras de crescimento na vida, tudo é sugado nesses ambientes. E é claro que eu estou procurando um meio de falar rapidamente sobre o assunto, mas para que fique esse alerta, para que as pessoas saibam aonde estão pisando. Que a situação não é que é proibido, não pode ir numa festa, não pode ir num bar. Não, vós pode. O que não pode é aquilo se tornar um hábito. Que quando chega todo fim de semana, as pessoas assim, todo fim de semana eles estão enfurnados nesses locais. Sempre com a desculpa de, não, eu estou com a cabeça cheia de problemas para resolver, então eu vou nesse local que é para mim descansar, que é para mim esquecer. Pois é, mas é tudo uma ilusão. Vós vai ali para entorpecer a mente, vós gasta o seu dinheiro, vós já está em dificuldade para honrar compromissos, né? Aí vós vai ainda gasta uma coisa que vai ser jogado fora daqui a pouco, né? Porque vós vai urinar tudo aquilo que vós bebeu, certo? Ainda vai ter que gasta com a bebida, gasta depois com o remédio porque vai se sentir mal,
e depois ainda vai faltar ainda mais dinheiro para cumprir os compromissos. Então veja que incoerência, né? Agora a pessoa ir uma vez ou outra, realmente daí sim por um divertimento, né? Por uma satisfação de ir num bom local para degustar uma boa bebida, para aqueles que assim gostam, né? Tem pessoas que não gostam, então eles procuram outro tipo de divertimento. Mas para a maioria que estão tendo esse hábito na vida, eu recomendo que vós pense, analise isso que eu acabei de dizer, né? De forma bem assim, bem rápida, porque teria muita coisa, muitas entrelinhas em cada situação dessa, para que vós sim aí possam entender realmente o que está acontecendo ali. Então, para vós terem uma vida equilibrada, então vós tem que também prestar atenção nisso. Existem momentos, já estou dizendo, são momentos dos quais vós tem para um divertimento. Momentos para cumprir os seus compromissos, um trabalho, estudo. Momento para a família, né? Porque vós não pode dedicar todo o seu tempo ao trabalho e esquecer a família. Vós não pode dedicar todo o seu tempo à família e esquecer do trabalho. Ou vós não pode dedicar todo o seu tempo no que é ligado a divertimento, bebedeira e algazarra, farra de todos os tipos, e esquecer do seu trabalho e da sua família, né? Isso vai causar um estorvo tão grande, vai se tornará uma pessoa tão desequilibrada que dificilmente, né, a não ser à custa de muitos trabalhos e muita orientação, a orientação essa que seja verdadeira, para que vós retome o prumo da própria vida. E isso vale para aqueles mais novos como para aqueles mais velhos, né? Porque as pessoas ainda que se dizem mais experientes pelo tanto de aniversários que têm, então nem sempre tem toda essa experiência, né? E acaba cometendo erros até mesmo que posso dizer infantis, já que já viveu um bom tempo para ter observado de como as coisas funcionam e pelo menos poder ter a coerência de olhar para as situações e falar, não, isso não é proibido, porém não convém que eu faça isso agora. Eu posso ir a um local e encher a cara? Pode, né? Tudo é um plantio, lembre-se, ação e reação, causa e efeito. Vós pode? Pode, vós é livre. Se o próprio Divino Criador não impede vós nem de tirar a própria vida, certo? Ele vai proibir vós de beber? Não, vós pode ir, mas tudo isso terá um preço. Não agora. Agora, ali no momento imediato, vós vai ter, né, que é gastar o seu dinheiro e pôr em risco toda a sua vida. Mas a médio e a longo prazo, né, o preço a pagar é muito grande. Então façam atenção nos momentos de comemoração desses supostos divertimentos. Sempre olhem, analisem, peraí, isso convém ou não convém? Porque bebida tem hoje, ela não vai acabar amanhã. Nem depois de amanhã, nem ano que vem, sempre vai ter bebida. Então, se vós não beber hoje, arrume um outro dia que vós possa fazer isso, se for do gosto de cada um, certo? Ah, mas então em casa eu posso encher a cara? Não, a todas as situações, independente de onde quer que vós esteja, que seja para uma bebida, que seja para qualquer coisa, né? Qualquer vício, qualquer atitude que vós coloque em ato de forma excessiva, vai levar a um desequilíbrio, mesmo que vós estiver na vossa casa, né? Porque dentro das casas também acontece violência para com as companheiras para com os companheiros, ou então, se não for relacionamento, se for uma família, né? De repente o filho com agressividade com os pais e depois há atrito, há ofensas, há até situações que envolvam a maior violência. Tudo por quê? Por exagero, né? Porque as pessoas começaram a beber até um certo ponto. Depois a bebida passou a tomar conta deles, juntamente com os trevosos, que daí aproveita. Não faz, né?
Voz até agora teve de cabeça baixa, né? Vai lá e mete a mão na cara do fulano, vai lá e, né, dá em cima da mulher do ciclano. São pequenos exemplos, isso se ramifica para muitas coisas. Então faça muita atenção, né, no âmbito no qual vós frequentam, que vós tem hábito. Se vós foi uma vez, né, saiba que vós esteve à mercê dessa situação. E se vós fazer um exame de consciência, vós vai observar que como anda a sua vida. Sua vida está próspera? Sua vida em casa está próspera? Vós está com tudo pago, está com tudo organizado? Duvido que esteja. Se vós leva uma vida lícita, uma vida correta e honesta, eu duvido que esteja. E se está, ainda dá tempo de vós não cair no fundo do poço, certo? Então, abram dos olhos antes que seja tarde. Para aqueles que já é tarde, então procure ajuda para vós se livrar desses grilhões, dessas conexões com esses seres, certo? Para que vós saiam desses maus hábitos, para que isso seja substituído por coisas que vão lhe agregar na vida, que vão lhe dar conforto lá para vós na frente, de forma pessoal, para aqueles que não têm compromisso, são solteiros, para aqueles que já têm uma família constituída, para dar uma boa estrutura, né, para a sua companheira, né, para os seus filhos ou futuros filhos, para ampliar os seus negócios, para ter os seus próprios negócios, para não depender de ninguém. Então são muitas, analisem, façam um exame de consciência, né? O preço a pagar é muito caro. Nós estamos dizendo da sua própria vida, né? Qual o valor que vós dá para a própria vida, né? A sua vida pode ser comprada com um copo de bebida, né? Ou com alguns copos de bebida. A sua vida, ela é comprada por cigarro, por drogas, por o quê? Por traições, é isso? É o valor? É o valor que vós se dá? É isso? Com a desculpa de que vós está sendo maltratado, de que vós é um injustiçado, né? Porque as pessoas, quando elas estão no fundo do poço, então todos eles são injustiçados da vida, né? Eles são os únicos injustiçados. E as outras pessoas? Tem pessoas que também passam situações duríssimas, mas eles não dão lado e logo então eles conseguem estabelecer um equilíbrio na vida. Agora eles morrem dando murro em pontos de faca, né? E morrem, assim por dizer, cedo, porque poderiam campar, poderiam ter uma vida mais longa até, e aproveitar muito mais de muitos prazeres, né, impagáveis que existem neste plano, porque existem sim, né? A pessoa poder fazer boas viagens, locais exuberantes, né, bons pratos a serem degustados, até mesmo bebidas, né, boas bebidas para ser degustada, não para vós encher a cara, tá? Porque se vós acha bonito encher a cara, né, vós pode achar bonito agora, mas com certeza vós é visto como um motivo de sarro. As pessoas gostam de ver as pessoas que estão completamente embriagadas, porque a pessoa vira um motivo de sarro, de risada, né, de deboche. Mesmo que aquele ali se aparente um valentão, né, que é aquele que bebe, quer bater e bebeu, ele bate e mata todo mundo. Será que é isso mesmo? Já ele encontra o dele. Quem planta, colhe. Ação, reação, causa e efeito. Sempre vós tem que estar com isso martelando em mente. Ação e reação, causa e efeito. Ação e reação, causa e efeito. Plantio e colheita, plantio e colheita. O que eu faço aqui, eu colho ali na frente. Vós não escapa, não adianta vós falar que escapa, porque se vós fala, vós é um mentiroso ou uma mentirosa, certo? Vós está escondendo isso das outras pessoas. Mas com certeza, de uma forma ou de outra, vós paga, né? É a lei maior e a justiça divina em ação. Ninguém escapa à lei.
Então tomem cuidado, novamente, fiz uma breve explanação sobre esses assuntos, são assuntos controversos, são assuntos que as pessoas não gostam de falar, porque a grande maioria da humanidade está envolvida com esses hábitos, né, de bebedeiras, né, de frequentar ambientes que são tremendamente prejudiciais à sua energia vital, ao seu campo energético, ao seu mental, ao seu emocional, à sua conexão com o espiritual. Então as pessoas tendem ao quê? A negar, a fechar as portas para esse tipo de informação. Não significa também que a pessoa ele tem que virar um santo. Não estou falando aqui que a pessoa tem que virar um santo, e nem que irá virar um santo. Não, mas é a pessoa ter um equilíbrio nas coisas, né? A pessoa ele pode beber uma bebida aí um final de semana e depois no outro ele pega a companheira, né, o irmão, ou então aquilo que ele possa ter como amigo, ele vai e faz um passeio, vai em um local onde tem uma cachoeira, onde tenha um belo jardim, né, vai visitar obras de arte, museus, né? Enfim, tem muitas situações, muitos passeios que são tremendamente gratificantes em se fazer, né, que não importará em tantos riscos. É uma alternância das coisas. Agora as pessoas querem estar sempre instaladas naquele hábito, então não convém. Não convém. Certo? Então, acho que isso é o suficiente para falar sobre esse assunto. Então, eu já tinha que ter passado isso sobre esses assuntos de festa, de aglomeração de pessoas, desses locais aí, motéis aí onde as pessoas vão para fazer tudo que é errado. Existe aí uma minoria, mas é uma minoria, muito minoria, que vai ali realmente, que um não tem compromisso com ninguém, o outro também não tem compromisso com ninguém, e daí eles não têm onde ir, aí eles procuram esse local. Mas é uma minoria muito ínfima, muito pequena, dá para contar nos dedos das mãos as pessoas que são assim, que não tem como. A maioria das outras pessoas são tudo pessoas comprometidas, fazendo as coisas escondido, certo? Então, traz prejuízos gravíssimos para a vida. Então fica aí o alerta a essas situações, e que façam as coisas com equilíbrio. Não façam com que torne hábitos, porque hábitos vão levar vós para o buraco, né? Para o buraco que eu digo em todos os sentidos. Então, como falei para vós no começo, como é que vós pode ir com segurança para um divertimento? Primeiro, vós tem uma parte espiritual, né? Vós crê em algo, né? Em Deus, no arquiteto, no grande construtor. Deve ter algum nome, né? Porque Deus tem muitos nomes, certo? Ele é chamado de muitas maneiras. Vós tem uma fé em algum santo, em algum orixá, em alguma entidade, em algum ser? Pois é. Então, se vós tem uma fé, então vós tem que ter o hábito sim aí, né, de vós pela manhã, todos os dias, vós ter um compromisso com o seu espiritual, né, e quando se encerra a noite também, de ter esse contato, esse relacionamento com o seu espiritual. Quando vós for sair para um ambiente assim, então vós se blinde, vós ali, né, pede, né, a essas forças espirituais, converse com essas forças espirituais que vós está indo fazer um divertimento, explique os motivos pelos quais vós está fazendo e está indo fazer esse divertimento, que vós possa ir e voltar em segurança, para que vós esteja livre de ataques trevosos, né, ou de situações ocultas que vós não possa enxergar, armadilhas, né, violências. E quando vós retornar desse local, agradeça. Lembre-se de uma coisa importante, que é dito lá nas Sagradas Escrituras, né? Quem busca, tem que se buscar primeiro o reino de Deus, os planos espirituais, e tudo mais te será acrescentado. Então sempre primeiramente busca o espiritual, certo? Porque no plano da matéria vai já estar. Então vós busca o plano espiritual, que daí as coisas começam a fluir, mas não por intermédio de barganha, simplesmente por uma consciência de que as duas coisas têm que andar em conjunto.
Então rezem, né? Orem, conversem, dialoguem com aquilo que vós tem fé, certo? Mas de forma efetiva, não esqueça. E quando chegar nos locais, seja um observador antes de vós tomar determinadas decisões. Não permita que a bebida beba vós, nem outros vícios, certo? Tome cuidado, né? Evite ir naqueles locais, nesses locais de encontro secreto aí, nesses motéis aí, porque esses locais, até mesmo para a pessoa que faz esse procedimento, ele ainda estará em risco. São lugares muito pesados. Se vós pudessem enxergar, pelo menos ter um vislumbre das energias e desses seres que estão nesses motéis, vós nem sequer na frente de um estabelecimento desse vós passavam, certo? Porque são abominantes. Então eu acho que isso é o suficiente, certo? Então eu saravo a todos vós e boa noite.